Irmãos, hoje eu tive uma experiência muito massa com o Espírito Santo. Hoje ia ter ceia, o pastor Eduardo ele iria pregar, o Lucas tinha me falado para abrir o culto. Aí na hora que eu estava saindo de casa, mais ou menos não estava quase saindo, mas umas 2 horas antes de vir para a igreja, o Espírito Santo me falou assim, vai preparado. Eu, sim, senhor. Aí eu já tenho algumas mensagens preparadas, e essa mensagem aqui é a mensagem que eu ia pregar. A última vez que eu compartilhei a palavra aqui com os irmãos, eu ia trazer essa palavra, só que o Espírito Santo mudou, eu trouxe outra palavra, e hoje ele está me dando a oportunidade para trazer aquela palavra que eu iria trazer na última vez que eu falei aqui para os irmãos. E Deus, ele trabalha assim, quando o sujeito está em pecado, o que acontece? O Espírito Santo automaticamente, a pessoa não vai ter comunhão com o Espírito Santo de Deus, porque o Espírito Santo não habita onde tem pecado. Se você quer afastar Deus da sua vida, é viver uma vida de pecado. E essa semana eu passei uma semana bem difícil, angústias e tristeza e tal. Deus, quando você está triste, quando você está achando que não vai dar em nada, e você vive uma comunhão com o Senhor e dá lugar para o Espírito Santo, Deus te dá trabalho. E o pecado te afasta do trabalho para Deus. Pedro, você me ama? Amo o Senhor. Pedro, você me ama? Amo. 3 vezes Jesus perguntou para Pedro. E 3 vezes ele disse, apacenta as minhas ovelhas. Cuida de quem eu cuido. Ama quem eu amo. Trabalha. Amém? Então, eu não sei se acontece com vocês. Às vezes você está passando uma semana difícil, um dia difícil, aí chega no final do dia, Deus te dá uma obra para você fazer. Mas, aí eu viro às vezes para Deus e falo, Senhor, eu não dou conta. Aí Ele fala, é verdade, mas eu dou. Eu moro em você. Eu que faço. Amém? Que os irmãos recebam essa palavra. Que não tem muita coisa a ver com o que eu vou falar hoje, não. Mas o Espírito Santo me trouxe para falar isso aqui, então, amém. Vamos orar para Deus abençoar. Podem ficar sentados mesmo. Eu vou orar para Deus abençoar a palavra dEle, para abençoar vocês, para abençoar as nossas vidas. Espírito Santo, muito obrigado pela oportunidade de trabalhar para o Senhor. O Senhor é o melhor patrão que existe. Obrigado pela Tua grandeza, pela Tua bondade. Obrigado por cada irmão que está aqui essa noite. Obrigado por cada visitante que está aqui essa noite. E obrigado porque, principalmente, o Senhor está aqui essa noite. Espírito Santo de Deus, toca os nossos corações. Me faz desaparecer aqui da frente, que os meus irmãos não se lembrem de mim, que nem façam caso, Espírito Santo, mas que eles vejam o Senhor. Me possui essa noite, Espírito Santo, eu sou teu. Pode me usar da forma que o Senhor quiser, eu sou teu. Que o Senhor possa trazer a palavra do Senhor aos nossos corações. E se essa palavra servir para uma pessoa aqui, Espírito Santo, já valeu a pena. Se não servir para ninguém, mas servir para mim, já valeu a pena, Espírito Santo. Muito obrigado pela tua grandeza. É no nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém. Irmãos, o título da minha mensagem hoje é o seguinte: não despreze os pequenos começos. Lá em Zacarias 4:10, eu lembro que na última quarta-feira a irmã Dulce até ela citou essa referência. Em Zacarias 4:10 está escrito assim: pois quem despreza o dia dos pequenos começos? Nós não devemos desprezar os pequenos começos. Algumas semanas atrás eu tive uma experiência, que eu estava num momento lá em casa, com o Pedro, eu creio que eu estava fazendo o Pedro dormir, e bateu uma pessoa lá em casa para me pedir ajuda. Ela mora no mesmo prédio que eu. Ela me pediu alguma coisa. Eu achei aquilo extremamente inconveniente, aquele momento, para ser incomodado. Aí, eu agi como uma pessoa que recebe um inconveniente e age, Frio e calculista. Beleza. Aí o Espírito Santo falou, não é bem por aí, não. Falei, sim, senhor. Aí eu quis bancar o espiritual. Bati o joelho no chão e fui orar. O Espírito Santo não precisa nem ajoelhar. Vai lá e faz o que ela pediu. Eu, sim, senhor. Já levantei, fui lá e fiz e fiquei em paz. Quem despreza os pequenos começos está fadado a cometer um erro grande. Porque tudo que é pequeno, se você deixa, um dia ele cresce.
né? Então a gente deve ficar atento a isso aí. As pequenas coisas que acontecem com a nossa vida. Hoje você pode ficar com a sua Bíblia em mãos aí, que a gente vai usar ela bastante. Vão lá em Isaías 27. O Espírito Santo é fera demais. Não precisa ajoelhar, não. Não precisa nem orar. Pode ir lá e fazer, que já está resolvido. Falei, sim, senhor Espírito Santo, estou indo lá fazer agora. Quase que eu desprezei um pequeno começo de uma contenda que seria gerada. Misericórdia. Isaías 27, verso 2 e 3. Isaías 27, verso 2 e 3. Amém? Naquele dia dirá o Senhor, cantai a vinha deliciosa, eu, o Senhor, a vigio, e a cada momento a regarei, para que ninguém lhe faça dano, de noite e de dia, eu cuidarei dela. Nós somos a vinha de Deus, irmãos, que precisa ser regada, que precisa ser podada, que precisa ser protegida, que precisa ser velada, e principalmente, que precisa dar muitos frutos. Não desprezemos os pequenos começos, porque nós somos a vinha de Deus e nós precisamos dar muitos frutos. E essa palavra tem ouro para nós aqui. A gente vai, no caminhar aqui da pregação, a gente vai entendendo por que nós somos a vinha e por que nós não devemos desprezar os pequenos começos. Se a gente despreza o pequeno começo da contenda, o que acontece? A contenda cresce. Se a gente despreza as pequenas iras que brotam no nosso coração, ninguém fica irado com a ira gigantesca, aquele ódio de uma hora para outra. Ela começa às vezes pequenininha, né? Não é de súbito, não. Se a gente despreza as pequenas tentações, você acha que a tentação que o diabo vai se mostrar para você do jeito que ele é, horroroso e derrotado? Não despreze as pequenas tentações. As pequenas indiscrições. Provérbios 5 diz que nós devemos conservar a discrição no falar, no agir, no se vestir, e etc. e tal. Não desprezem as pequenas cobrinhas, nem os pequenos leõezinhos, nem as pequenas raposinhas, que dizem a palavra de Deus. Vamos lá no Salmo 91, 13, que está escrito assim: pisarás o leão e a áspide, calcará aos pés o leãozinho e a cobrinha. Uma cobra pequenininha, ela é uma coisa, dá até para a gente pisar nela e matar. Uma cobra grande é outra coisa. Esse salmo nos ensina a calcar a cobrinha e o leãozinho. Isaías 4:10 nos ensina a não desprezar os pequenos começos. Não chega a cobra grande, não. Nem o leão voraz, grandão, com aquela juba, de uma vez só, não. Às vezes ele chega pequenininho, e um leãozinho pequeno é fofo, né? E às vezes ele chega, a gente começa a acalentar o leão, a gente começa a brincar com o leãozinho, mas se esquece que o bicho cresce. E qual que é a tendência dele? Qual que é a natureza dele? Viu carne, eu quero comer. Estou com fome, eu quero comer. E muitas vezes a gente fica brincando com pequenas coisas que o diabo coloca na nossa vida para tirar-nos da presença de Deus. E o diabo, gente, ele não é bobo. O diabo tem um trabalho a curto prazo, a médio prazo e a longo prazo. Muitas vezes na minha vida aconteceu do diabo plantar uma tentação no ano X e 10 anos depois é que eu ia cair nela. E isso é terrível. Ele me deu um leãozinho para eu cuidar. Eu achei lindo. Nó, que fofo. Fui cuidando. E pela misericórdia de Deus eu não fui tragado. Não despreze os pequenos começos. Em Cantares 2,15. Apanhai-me as raposas e as raposinhas que devastam os vinhedos, porque as nossas vinhas estão em flor. Isaías 26 fala que nós somos a vinha. Em Cantares diz que nela tem raposas e raposinhas que devastam a vinha. Uma raposinha pequena é fofa também, é peludinha, é fácil de pegar. Tenta pegar uma raposa grande. Tenta lidar com uma tentação na hora que você está diante dela
fadado a cair. É complicado. E o nosso Deus não é omisso. Nós somos. Eu sou omisso. Às vezes, eu ponho pano quente. O Espírito Santo, quando a gente estiver diante do Espírito Santo, que Ele for tratar conosco, em relação às nossas atitudes, se tem uma coisa que Ele pode falar assim, ó, categoricamente, é assim: eu te avisei, meu filho. Ele nos avisa. Ele nos revela. Ele nos mostra. Filhos, a maior autoridade que você tem nessa terra, os jovens aí, ó, é o seu pai. Vai andar por um caminho. Eu aprendi isso. Meu pai e minha mãe falaram, não é por aí. Eu já vejo o Espírito Santo ali, ó. Tem um trem errado. Provérbios 1:32 ele fala assim: aos loucos, a sua impressão de bem-estar os leva à perdição. Às vezes você está com aquela impressão de bem-estar, você está perfeito, com um leãozinho lindo do seu lado, afagando o leãozinho, etc e tal, e está naquela maravilha. Você chega para alguém que se ama, ou alguém que se ama chega até você, seu pai, sua mãe, o marido, a esposa, e fala, a esposa fala para o marido, amor, não é por aí. O marido e tal, pode saber que tem alguma coisa errada. Se você for uma pessoa que tem comunhão com o seu Deus, Ele usa as pessoas do seu lado para te falar que pode ter um pequeno começo aí de uma desgraça, de uma tentação. Pode ter uma cobrinha, um leãozinho que querendo se aproximar de você para crescer e te tragar depois. O Espírito Santo fala. Nós não poderemos nunca dizer para o Espírito Santo, mas Senhor, eu caí porque ninguém avisou. Meu Deus, o Senhor nem falou comigo. Não vai ter jeito. E eu acredito que além do Espírito Santo falar que já te avisou, Ele vai te mostrar o momento, a hora que Ele te avisou. Gente, quando esse momento acontecer, vai ter tanta gente se surpreendendo com a sutileza do Espírito Santo, com o cuidado dEle conosco, com o amor dEle conosco. E isso vai revelar para a gente como que nós desprezamos as coisas do Espírito Santo. Como que a gente despreza um pequeno aviso dEle. Como que a gente despreza as pequenas manifestações do Espírito Santo. Eu fui missionário da Jocum, sou missionário até hoje. Sou missionário da Esperança, nós todos somos. E eu era muito ligado a evangelismo estratégico. Aí, eu acreditava que para alcançar o jovem, você tinha que ter uma estratégia, porque para falar a língua do jovem, para alcançar outro público de roqueiro, você tinha que ter uma estratégia para alcançar um roqueiro, e etc e tal. Sim, é válido. Mas antes de ter estratégia, você tem que ter o Espírito Santo. Ele é que faz a diferença, Ele é que está à frente do nosso tempo, Ele que fala a língua de todas as tribos, de todas as comunidades, de todos os grupos, e Ele é o Espírito Santo. Quando você busca muita parafernália, muita pirotecnia, muita estratégia, você se esquece da simplicidade que o Espírito Santo usa para falar o nosso coração, inclusive para falar o coração da pessoa que está na sua frente, que está do seu lado através da sua vida. O Espírito Santo é um cara que sabe conservar a discrição. Ele não é indiscreto, não lança palavras ao vento. E Ele chega. E quando Ele chega, faz toda a diferença. Jesus era feio. Não tinha nele formosura, mas eu creio que não tinha aquele que não olhava para ele com outros olhos. Fala, tem um negócio diferente nesse cara. Tem, ele é Deus. E quantas vezes a gente procura se ornamentar igual um pavão para chamar a atenção de Deus, para chamar a atenção do próximo, para ser visto, e despreza a sutileza positiva do Espírito Santo para nos influenciar. E o Espírito Santo só usa essa sutileza quando a gente está distraído e preocupado com muitas coisas. Porque quando você está com seus ouvidos abertos para Ele, é tipo uma bomba atômica que explode no seu interior. Fica grande. Ele cresce. Você começa a mergulhar fundo. Hoje em dia a gente tem que tomar cuidado com a sutileza das redes sociais. E não desprezar o pequeno começo de uma conversa pelo WhatsApp. O pequeno começo de umas postagens no Facebook.
Porque começa com 1 minuto, na hora que você assusta, está 3 horas lá, e o Espírito Santo lá esperando você conversar com ele. E você se torna uma pessoa rasa. O doente, está doente, aí você escreve lá no seu WhatsApp, orando. O que o Senhor Jesus nos ensina? Vai me visitar. Vai ver como é que eu estou. Porque lá no dia vão haver pessoas que vão dizer assim, Senhor, mas eu expulsei demônios em seu nome. Eu fiz isso, aquilo outro em seu nome. Mas quando eu estava doente, você não me mandou um WhatsApp. Mas eu mandei 35. Ele não vai te falar isso. Ele fala assim, quando eu estava doente, você não foi me ver. Tenhamos uma vida mais profunda. Tenhamos uma vida de relacionamentos profundos, sólidos, consolidados no Espírito. Porque relacionamento é uma coisa muito séria. Tanto de amizade, como de irmãos, como de namoro, de marido e mulher. Para se relacionar com o outro, tem que ser no Espírito. Senão dá problema. Senão aparece a indiscrição. E outras coisas que a indiscrição traz. É no Espírito. Amém? Olha a vinha, em Cantares 2,15. Apanhai-me as raposinhas. As raposas, que já cresceram, né? Que dão a luz às raposinhas. As raposinhas que devastam os vinhedos, porque as nossas vinhas estão em flor. Muitas vezes a gente despreza essas raposinhas e nos damos mal, porque elas crescem. A ira cresce. Se você despreza um aperto no peito aqui, que dá aqui, e não se coloca... Hoje eu tive um aperto no peito horroroso. Na hora que o trem começou, eu já caí de joelho aonde eu estava. Pum, o Pedro até assustou. Orar. Se você despreza essa angústia, ela vira uma depressão. Ela vira uma coisa pior, ela vira medo. Sei lá o que vira. Mais cresce. O medo cresce. A tentação cresce. E se ela cresce, é para você cair nela. Cresce um desejo que não agrada ao Senhor. A indiscrição cresce. E se a indiscrição, no falar, crescer, porque palavras não voltam. E nós temos que ser discretos com as nossas palavras. A contenda cresce. Provérbios 17, verso 14, ele fala assim: como abrir-se da represa, assim é o começo da contenda. É o comecinho. Desiste, pois, antes que haja rixa. Olha aqui de novo, dizendo para a gente não desprezar o começo de uma contenda. A pequenez. Às vezes você está nervoso, com aquela resposta na ponta da língua. Provérbios 17, verso 14, fala, desiste. Não fala nada não. Fica na sua. Ah, Espírito Santo, mas eu estou certo. Ele fala, desiste, porque vai dar rixa. A infidelidade cresce. Lucas 16, 10. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Esse texto aqui, ele me traz uma reflexão massa, que eu tenho refletido isso há muitos dias. A gente está acostumado a orar quando acontece uma catástrofe, um problemão. Aí você cai de joelho, paga preço, jejum, oração e jejum, e jejum e oração. Ora muito, ora muito, ora muito, ora muito, depois que você viu o problema. Não despreze os poucos minutos que você tem no seu dia para orar. Ora um pouquinho a cada dia. Porque se você começa a orar um pouquinho a cada dia, você pega a sua bênção, e o Lucas bem sabe disso, você pega a sua bênção e joga ela lá na frente. Quando você chegar lá, eu vou usar um termo aqui que não existe, uma concordância esquisita aqui, já está orado. Você orou um pouquinho a cada dia. Quando você chegou lá na sua bênção, na hora que aparecer as adversidades, você está forte. Você fala, Senhor, eu estou aqui em sintonia, é nós. Desculpa, gente. Estamos juntos, Jesus. É isso mesmo. Estou orando há vários dias, e olha só o que o Senhor me disse no dia tal.
Então isso aqui é uma ilusão do diabo para me tirar a bênção, e ela é minha. Você joga a sua bênção lá na frente e vai buscar um dia após o outro em oração. Se você ora um pouquinho a cada dia, você vai orar muito e vai ser cheio do Espírito Santo. Ao contrário, se você peca um pouquinho a cada dia, vai chegar uma hora que você vai pecar muito e vai se afastar de Deus. Entende? O nosso lugar é no templo. Isso aqui, ó. Se eu pudesse pôr um berço aqui para o Pedro ficar aqui, eu ponho. O nosso lugar é aqui. E eu entendi isso. Às vezes, a gente está em casa, a gente fala assim, hoje, só hoje. É um pequeno começo. O Espírito Santo não negocia princípios. Nós devemos aprender isso com ele. Essa semana, eu não quis orar nem um dia. Todas as vezes que eu me ajoelhei para orar, as várias vezes no dia que eu me ajoelhei para orar, foi contra a minha vontade. Outras vezes com raiva. Mas eu sei de onde o Senhor me tirou. Eu sei o que Ele fez comigo. Eu sei que isso é uma ilusão do inferno para me confundir. Esse desânimo é da carne também, e carne não converte. Não adianta, a gente não pode tratar a nossa carne com brandura. E a carne veio toda manhosa. Sabe, aquelas um monte de coisa apareceu boa aos olhos humanos. Então, né, enfim, para eu não orar, um monte de distração, um monte de outras coisinhas pequenas que eu poderia fazer e orar depois. Mas a voz do Espírito Santo é categórica, ela é audível quase. E no meu espírito, ela foi audível. Vai orar. Eu vi o Espírito Santo assentado no meu canto de oração, me esperando. E eu tentando burlar um negócio. Eu falei, vou orar. Era 1 minuto. Eu ajoelhava, era 1 minuto de insatisfação. Às vezes eu ficava com raiva. Daqui a pouco a raiva passava. O Espírito Santo te dava uma afagada assim, uma acalentada. Te fazia um carinho, porque o Espírito Santo é doce. Ele chega com uma doçura impressionante. Daí a pouco você está relaxado e fala assim, ainda bem que eu vim para cá. Muda completamente seu dia. Outras vezes essa semana, eu me ajoelhei e fiquei calado. Se você ficar calado perto de uma pessoa que você não conhece, vai bater um constrangimento. Se você ficar calado perto de uma pessoa que você tem intimidade, o silêncio não incomoda. E fui edificado em silêncio, porque eu sabia que o Espírito Santo ele estava lá. E foi uma semana muito difícil, muito conflito, muita coisa. Contra. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Gálatas 5:9. Nós não devemos ter fermento. A gente tem que ser asmo. A gente não pode crescer em nada. Ao contrário, nós temos que diminuir para que o Espírito Santo cresça em nós. Aí ele vai te falar aquilo que você tem que fazer. Aí ele vai te dar a diretriz para relacionamentos, ele vai te dar a diretriz para trabalho, ele vai te dar uma diretriz para uma disciplina de oração, que não implica em orar muito, muito, muito freneticamente todos os dias, a primeira instância, que vai ter vezes que você vai ficar assim, e é muito bom. Mas ele vai te dar a diretriz das pequenas coisas que ele quer que você comece. E se você não começar do começo, você nunca vai chegar em lugar nenhum. Quiser começar do final, todo mundo aqui sabe que não dá certo. É começar do começo, com o Espírito Santo. E é desprezar, é pisar no leãozinho, é esmagar a raposinha, quebrar o queixal dela. Igual o rei Davi fala. Pegar embaixo, puxar para um lado e em cima para o outro. E dilacerar. Se a gente não fizer isso com esse bichinho enquanto eles estão pequenos, o Espírito Santo ele te dá a diretriz para você fazer isso no início. Não despreza. Não despreza a voz do Espírito Santo, por mais suave que ela seja ao seu coração. É o Espírito Santo, minha filha. Obedece. Vai e faz. Hoje ele falou tão sutilmente ao meu coração, vai preparado. E eu estava num estado de espírito horroroso, estava, angustiado assim.
E eu falei assim, aí foi aí que o Espírito Santo me falou. Quando você pensa que não vai dar nada, eu vou te dar trabalho. Eu falei, sim, senhor, vamos embora. E olha eu aqui. E eu já estou edificado. Eu posso dizer que eu estou na bênção. Amém? Não despreze os pequenos começos. Dá atenção para eles. Se for do Espírito Santo, vai devagar. Um dia de cada vez. 1 hora por dia, meia hora, 20 minutos, 10 minutos. O Espírito Santo, ele sabe te envolver. Mas tem que começar. Você tem que dar atenção para ele. Porque ele começa a ganhar a sua atenção. Aí inverte. Ele começa a te chamar a atenção. Na hora que você vê, você está íntimo dele. Vamos orar? Essa palavra é uma palavra muito, muito breve, muito direta ao nosso coração. Eu queria te encorajar a se lembrar de pequenos começos que, porventura, possam existir na sua vida, que você quer tirar hoje. Não sei se está grande, não sei se está meio termo aí, mas se tem alguma coisa na sua vida que você precisa tirar, que você precisa anular, a palavra de Deus, numa das cartas de Paulo, ele nos ensina a anular todo sofisma. Sofisma é mentira que parece verdade. A deitar abaixo toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e a destruir toda a fortaleza. A fortaleza da mente, ela é construída tijolo a tijolo. Ela não aparece num passe de mágica, um castelo do mal na sua mente. Ela é construída tijolo a tijolo. Uma criança, um adolescente que está começando a caminhada com Cristo, tem muito mais coisa para construir do que para destruir. Eu tenho muito mais coisa para destruir do que para construir na minha mente. Eu te encorajo a colocar isso diante do Senhor agora. E que ora, eu vou te dar 1 minuto aí para você orar no seu íntimo aí, na sua individualidade com o Espírito Santo. Depois eu vou orar para o Senhor abençoar as nossas vidas. E no final, quem quiser uma oração especial, quem quiser uma oração direcionada, pode vir aqui para frente que a gente vai orar, que eu vou orar por você. E tenho certeza que o Espírito Santo vai te responder. Amém? Então pode ficar à vontade, abaixa a sua cabeça, feche seus olhos e ora aí que Deus vai falar o seu coração. Tem essa oportunidade como uma oportunidade que o Espírito Santo tá te dando para consertar, para identificar os pequenos começos que você tem que desprezar e os pequenos chamados dele que você tem que atender. Isso é a oportunidade do alto, irmãos. Não despreza essa pequena oportunidade que o Espírito Santo está te dando. Recebe aí e diz para ele na prática, em oração, que você quer viver com ele. E não desprezar os pequenos começos. Bendito seja o teu nome, Jesus. Santo, 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 Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da tua glória, do teu poder e da tua graça. Bendito seja o teu nome, Jesus. Tu és maravilhoso. Tu és bendito, Jesus. Tu és grande. Com o esplendor de um rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Bendito seja o teu nome, Jesus. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir, tremer com sua voz. Espírito Santo, muito obrigado pela tua fidelidade. Muito obrigado pela tua bondade.
Obrigado porque o Senhor é grande, habita em nós, enxerga aquilo que, muito além daquilo que nós podemos enxergar. Espírito Santo, muito obrigado por essa obra maravilhosa, por esse pequeno começo que o Senhor inicia aqui nas nossas vidas hoje. Hoje eu vou para casa atento com os pequenos começos, com as cobrinhas, com os leõezinhos, com as raposinhas que querem devastar a tua vinha, que sou eu, que são os meus irmãos. Espírito Santo, que o Senhor possa nos perdoar por desprezar a tua tão doce e suave palavra, as tuas manifestações mais sutis, Espírito Santo, na brisa, ou através de um irmão que chega despretensiosamente para nos falar algo. Oh Espírito Santo, perdoe a nossa ignorância, perdoe a nossa indiferença, perdoe a nossa timidez, Espírito Santo. Eu clamo ao Senhor que o Senhor possa encher os meus irmãos aqui com o teu poder e com a tua graça. Desça sobre eles como um óleo fresco derramado sobre a cabeça deles. Exalta o poder dos meus irmãos como o do boi selvagem, Pai. Que eles possam sair daqui fortalecidos, calcando aos pés o leãozinho e a cobrinha, apanhando as raposinhas. Por mais espertos que esses bichos do inferno sejam, Pai amado, o Senhor é mais esperto que eles. Está em nós e mora em nós e nos revela quem são. Revela-nos, Espírito Santo. Irmãos, o Espírito Santo está me falando aqui que se você desprezar, que se você tirar da sua vida essas coisas que incomodam o Espírito Santo, ele vai começar do início uma obra na sua vida que vai se tornar tão grande que ninguém vai poder conter. Eu não sei para quem não, mas você recebe aí. Esse é um convite do Espírito Santo para você que está aqui essa noite. Ah, Jesus, muito obrigado pela tua grandeza. Muito obrigado por essa oportunidade. E que o Senhor comece sim, Pai, na vida desses irmãos, como o Senhor acabou de me falar, algo grande. E eu quero que eles venham testemunhar, Espírito Santo, a fidelidade do Senhor. Muito obrigado, porque o Senhor é bom. É no nome de Jesus que eu oro. Eu intercedo também pelas pessoas que estão enfermas, Pai. Pela Andréia, Jesus querido, a nossa querida irmã. Que o Senhor a abençoe, Pai amado. Que o Senhor use os médicos para poder cuidar dela. Que o Senhor cuide dela com as suas próprias mãos, através dos médicos, Espírito Santo. Que o Senhor aguarde, porque ela é tua vinha. Que o Senhor possa pegar, Pai amado, um pequeno começo de enfermidade, uma sutileza do mal que vem para atormentar a tua filha e dissipar como uma nuvem de fumaça e fazer com que seja reduzido a nada e a coisa de nenhum valor na vida da tua filha. Eu creio que os meus irmãos concordam comigo em nome de Jesus, Pai. E nós já estamos ligados aqui na terra e o que nós ligarmos no céu, aqui na terra será ligado no céu, Espírito Santo. Liga conosco essa vitória sobre a vida da Andréia. No nome de Jesus, nós queremos vê-la na tua casa, testemunhando do teu poder. Não para ela, não para nós, não a mim, mas ao Senhor toda a honra, Pai amado, dessa obra. Em nome de Jesus. E todos os outros enfermos, todos esses irmãos que estão aqui hoje, que possam estar com algum problema de alma, algum problema na vida financeira, na vida familiar, na saúde, Espírito Santo. Visita-os em nome de Jesus. Começa uma obra maravilhosa na vida dos meus irmãos hoje, e que na próxima quarta-feira já possa haver testemunhos, Espírito Santo, daquilo que o Senhor começou pequenininho aqui hoje, em nome de Jesus. Muito obrigado pela tua fidelidade. Obrigado mais uma vez pelo nosso pastor, pelo anjo dessa igreja que o Senhor preservou para a tua honra. Ah, Jesus, na velhice ainda darão muitos frutos e serão cheios de seiva e de verdor. Eu creio que essa é a palavra que repousa sobre a vida do nosso pastor. Ele ainda vai dar muitos frutos aqui, Espírito Santo. Muito obrigado. É no nome de Jesus que eu oro e peço que o Senhor nos despeça em paz para os nossos lares. Leva-nos em paz e em segurança. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Bom, se você tem um motivo de oração especial, vem aqui para a gente orar junto. Que o Senhor abençoe sua vida. Estamos despedidos. Não despreze os pequenos começos. Amém? Então, amém.